Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Diácono Albérico, sim. Onde paramos no último programa? Está lembrado? O senhor está fazendo uma visão panorâmica aí do sacerdócio, né? E procurando entender como chegamos à compreensão de Cristo é sacerdote. Só que não disse ainda. Não disse. Não falei. Não. E disse que se tornou esta questão uma questão espinhosa sim. para os primeiros cristãos. Temos ainda ou não? Me fez lembrar até os discípulos de Emaús, né, quando vão descendo de Jerusalém para Emaús, tristes pela morte de Cristo, eles esperavam, né, o Salvador, o Libertador. Quando o senhor estava comentando naquele contexto, me fez lembrar os discípulos de Emaús. Mas não há nenhuma referência. Não há, mas eu penso assim, os primeiros cristãos devem ter vivido, até entender esse sacerdócio de Cristo, mais ou menos cabisbaixos como os discípulos de Emaús, não? Nesse sentido sim, quer dizer, aparentemente não há mais. O sacrifício, mesmo dizendo que a cruz foi um verdadeiro sacrifício, como aos poucos fizeram, retirando a paixão de Jesus, a sua morte, da profanidade do Calvário, e contemplando-a como sacrifício, este sacrifício foi único, um só e não repetido. Então, nós ainda temos sacrifício e ainda temos sacerdote, porque veja bem, os termos são correlatos. Onde houver sacrifício, há quem o celebre. E este é o sacerdote, já da antiga lei, o homem do sacrifício, lembra-se. Onde não houver sacrifício, não há sacerdotes. No final do século I, a capacidade de investigação e aprofundamento cristão perceberam que a Eucaristia está intimamente associada ao sacrifício de Jesus. Já pelas próprias palavras de Jesus, este é o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos, ou por muitos. Fazer isto em memória de mim. Isso foi acrescentado mais tarde por Paulo. Certo? Bem, descobriram as relações íntimas entre a Eucaristia e sacrifício da cruz. Tudo isso é revelação, né? Aos pouquinhos. E quando descobriram que a Eucaristia está em íntima relação com o Calvário, é o Calvário, o mesmo Calvário, não renovado, não repetido, mas reatualizado no sacramento, é o mesmo ato trazido novamente aqui, sobre esse altar. Só que incruento. É o mesmo sacrifício. É o mesmo ato de absoluta entrega, de absoluta obediência, seguido agora de ressurreição. Portanto, tudo, mistério pascal inteirinho, completo, não só a parte dolorosa. Quando se percebeu que a Eucaristia reatualizava, reproduzia, sem multiplicar, o único sacrifício do Calvário, penetrou o vocabulário sacerdotal no cristianismo. Mas os textos do Novo Testamento, reconhecidos tais, já tinham sido escritos. E, portanto, nós somos chamados com outros nomes, dirigentes, guias. Anciãos também. Também, mas não sacerdotes. Lutero foi muito lógico. Quando eliminou o sacrifício de Cristo, ou pelo menos, como nós o entendemos, quando eliminou a Eucaristia, como nós católicos a compreendemos, eliminou também o sacerdócio. Não há necessidade de sacerdócio onde não há sacrifício a oferecer. Os termos são correlatos. Certo? Agora, quando isto se deu, quando isto se tornou realidade, bem, imediatamente se entendeu
que a Eucaristia sendo reatualizada, o sacrifício é sempre reatualizado, o mesmo, e há quem presida a esta atualização. Este recebe agora o nome de sacerdote. Mas me ocorre uma pergunta, me permita. Até chegar a essa compreensão, como se fortificava e como se alimentavam os primeiros cristãos? Pela força da ressurreição, na fé na ressurreição. Tudo isso? Não é? Claro. Mas com relação ao sacerdócio, o que no antigo regime, na antiga lei, o que se queria significar e realizar com os sacrifícios de animais? O quê? Era uma oferta para pagar os pecados, não? Agora, não? O sangue de uma vaca tem capacidade de apagar pecados humanos? A carta aos Hebreus vai dizer que não. Tem capacidade? De jeito nenhum. Um animal irracional cura as consciências manchadas pelo pecado? Agora, o que se tentava lá, no esquema ritualista ou cultual, se encontra aqui, no esquema existencial. Jesus morreu abandonado e crucificado, mas aquele pobre crucificado abandonado subiu imediatamente ao trono de Deus e está sentado à sua direita. Portanto, o que se tentava lá em vão realizar, aqui, com a morte seguida de ressurreição, se realizou plenamente. Ele entra no santuário. Ele entra no verdadeiro santuário, que é a presença do Deus onipotente, e está sentado à sua direita. E compartilha os poderes do primeiro Senhor, chamando-se o segundo Senhor. Esse autor aqui já tinha essa compreensão quando escreve. Certamente, certamente. Bom, exatamente como era e como se deu, eu não posso dizer nada, mas pelo escrito se vê que ele tinha esta intuição. Entende agora por que nós temos, como nós temos sacerdote, e quem é o primeiro sacerdote? O primeiro sacerdote foi Jesus, que se ofereceu. E o sacrifício daqueles lá não era aceito por Deus. O autor da carta é claro nisto. Não era aceito, porque um bode imolado não sobe a Deus e não resolve nada aqui. Não apaga pecado de ninguém. Mas o que lá se tentava em vão realizar, no esquema ritual, aqui, no esquema existencial, se realizou plenamente. O crucificado, depois de viver a maior solidariedade com os piores homens e os piores pecadores, subiu e está sentado à direita de Deus. É algo que a nossa vã compreensão não alcança de maneira alguma. Né? Lá, no esquema ritualista, se tinha mais ou menos uma concepção piramidal. Na base estão todas as nações. No primeiro degrau, apenas Israel, o único povo escolhido por Deus. No segundo degrau, uma única tribo, Levi. No terceiro degrau, um único sacerdote, sadocita, descendente de Sadoc. No último degrau, a vítima. E por que ele se substituía por uma vítima inconsciente e irracional? Primeiro, porque ele não podia se suicidar. Em segundo lugar, porque ainda que se suicidasse, não valeria. Não valeria muito a pena. Ele também estava manchado pelo pecado. Este aqui fez o contrário. Não se separou de ninguém. Pelo contrário, repito, foi ao encontro de todos e morreu no maior abandono, morreu na maior tristeza, no auge do sofrimento, entregando sua vida a Deus e confiando que Deus faria o melhor com ele, nada mais.
E a propósito, entregando livremente. Entregando livremente a sua vida. Este recebeu imediatamente do Pai a resposta com a ressurreição. Portanto, lá o sacerdote da antiga lei era considerado o mediador, o homem que realizava a mediação entre o povo pecador e o Deus 3 vezes santo. Mas ele não mediava nada, porque o povo continuava pecador e Deus continuava santo. E no ano seguinte era preciso repetir tudo, a mesma coisa, e sem nenhuma eficácia e sem nenhum valor. Mais uma pergunta. No entanto, foi preciso tudo isso para se chegar... O autor dos Hebreus afirma que isto aqui foi um prólogo, foi uma introdução a bens melhores. Ele tentava ser mediador, o sumo sacerdote, HaKohen Hagadol, mas não era, porque não fazia mediação. As partes continuavam divididas. Este fez a mediação. Este uniu, pelo seu sacrifício, Deus ao povo e o povo a Deus, pela morte e pela ressurreição. Então, o que se tentava lá em vão, sem conseguir, no campo ritual e de separações, aqui, na maior solidariedade entre todos e com todos, foi realizado. E Jesus é o mediador de uma nova aliança. E a aliança foi feita. E as partes foram unidas. Naquela sexta-feira, houve um ato cósmico na história. Deus deu uma grande absolvição a todos, por causa da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Façamos o intervalo. Vamos fazer o intervalo, então. Eu não sei se estou sendo claro. Está sendo, muito embora esse conteúdo exija muito da nossa apreciação. Enquanto o senhor aí ia falando, eu lembrava dessas duas naturezas de Jesus, não? E pensando, fora de Jesus, o homem ainda continua nesse abismo, não? Porque há um abismo realmente entre Deus e o homem. Jesus, então, ele une, ele faz a comunhão nele, primeiramente nele, com a sua vinda. E depois, com o sacrifício, ele faz todos. Por isso que nós somos batizados em sua morte, enxertados no seu corpo morto e ressuscitado, e o recebemos nas Eucaristias. E assim vamos crescendo. Porque o que importa é sermos revestidos dele. E continuar crescendo nele. Nele, pela ação do Espírito, para a glória de Deus. Mas estou sendo claro? Estou sendo compreensível? Está sim. Do lado de lá também. Mesmo não sendo um tema tão fácil, de tão fácil compreensão assim, não? Não é fácil entender. Parece algo assim, não palpável. Foram essas as intuições da carta aos Hebreus, do autor desconhecido da carta aos Hebreus. Nós temos sim um sacerdote, só que num nível superior, não mais cultual, estratificado e cheio de separações, mas num nível de absoluta solidariedade. Olha, quero dizer algumas coisinhas aqui, que ainda viriam, mas viriam mais tarde. O sumo sacerdote não podia se aproximar de um defunto, porque quem trata com o Deus da vida não pode tratar com a morte. O sumo sacerdote tinha que guardar o celibato durante alguns dias, e sobretudo durante a sua missão sumo sacerdotal. Ele era colocado à parte de todos os outros. Era um esquema de separações. E era o que o Antigo Testamento entendia por santidade. Santidade sinônimo de separação. Quanto mais eu me separar mais eu me aproximo de lá, mais eu me aproximo de Deus. Quanto mais eu me afastar do profano, tanto mais eu me aproximo do sacral, de Deus. Esta era a visão que regia o Antigo Testamento. E a Torá mosaica, o Pentateuco. Agora, para o exercício dessa missão sacerdotal, ou de sumos sacerdotes, primeiro,
apenas as famílias aristocráticas, sacerdotais, saduceias. Em segundo lugar, era um cargo ambicionado por todos, ou por muitos, sabe? Há uma história verdadeira, ou duas até, quando das guerras siríacas, dos reis sírios contra os judeus, 1,5 século antes de Cristo, certa vez o rei entregou o sumo sacerdócio a um judeu ambicioso de nome Jasão, porque este ofereceu mais impostos ao rei. Foi logo suplantado por um outro mais ambicioso que ele, Menelau, que ofereceu mais 50% do outro. O rei não teve nenhum escrúpulo, arrancou o sumo pontificado de um e o deu para o outro. Por volta de 40 a.C., houve uma instigação para que os partas viessem e cercassem Jerusalém. Vieram, cercaram e entregaram o rival do sumo sacerdote nas suas mãos. E o sumo sacerdote, para ter certeza que mesmo que a sorte se mudasse, aquele nunca mais subiria ao sumo pontificado, sabe o que fez? Arrancou-lhes as orelhas com os dentes. Porque assim, mutilado, ele não podia mais ser sacerdote, de acordo com a lei de Moisés. Agora, que caminho tomou Jesus? Que caminho? Um caminho totalmente oposto. Um caminho no outro extremo. E foi o caminho querido por Deus. Era preciso que ele se assemelhasse em tudo, aos homens e aos piores homens, aos piores pecadores, morresse entre eles, não se separasse de forma alguma, e assim a sua morte se transformou num sacrifício. O Espírito Santo a transformou numa oblação a Deus, que lhe respondeu com a ressurreição. Muito forte, muito significativo tudo isso aí, não? E não é de fácil compreensão. Eu penso que só se avança aí não só pelo intelecto, mas tem que ser pela fé, como também é abordado aqui, né? Tem que ser pela fé. Mas está claro? Sim, sim. Está claro. Posso continuar? Pode. Então, agora, o nosso autor, desconhecido, anônimo, faz desta carta aqui uma teologia do sacerdócio de Cristo. Depois de uma introdução, que são os 4 primeiros capítulos, onde existem os 4 primeiros versículos, que são de alta cristologia. E ele começa de forma direta, ele não faz aquela saudação, não, como faria Paulo. Isto aqui não é propriamente uma carta, é uma homilia. Ela só recebeu a nomenclatura de carta e o estilo epistolar no final. No início, ela deveria ser uma homilia, mais tarde transformada em carta. Certo. Leia os 4 primeiros versículos do primeiro capítulo. Vamos lá. Muitas vezes e de modos diversos falou Deus, outrora aos pais pelos profetas, agora, nestes dias que são os últimos, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Cristologia alta, é? Muito, muito bem elaborado. E pelo qual fez os séculos. É ele o resplendor de sua glória. Cristologia alta, não baixa, não é um profeta simples, é o resplendor da sua glória. E a expressão de sua substância. Sustenta o universo com o poder de sua palavra. E depois de ter realizado a purificação dos pecados,
sentou-se nas alturas à direita da O majestade. que já falei. Tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou excede o deles. Bem, e agora no resto do capítulo 1, ele vai falar na superioridade de Jesus com relação aos anjos. Vai lendo devagar. De fato, a qual dos anjos disse Deus: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei? O Salmo 2, versículo 7. Ou ainda, eu lhe serei pai e ele me será filho? E ao introduzir o São primogênito... todos textos do Antigo Testamento, mas não para pessoas comuns. E ao introduzir o primogênito no mundo, diz novamente: adorem-no todos os anjos de Deus. A respeito dos anjos, porém, ele declara: torna em ventos os seus anjos e em chama de fogo os seus ministros. Ao filho, porém, diz: o teu trono, ó Deus, é para os séculos dos séculos. O cetro da retidão é o cetro de sua realeza. E amastes a justiça e odiastes a iniquidade. Por isso, ó Deus, te ungiu o teu Deus com o óleo da alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Veja a singularidade de Jesus. Diz ainda: és tu, Senhor, que nas origens fundastes a terra, e os céus são obras de tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permanecerás. Todos hão de envelhecer como um vestido, e a todos enrolarás como um manto, e serão mudados como vestimenta. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. A qual dos anjos disse ele? Jamais. Senta-te à minha direita, até que reduza teus inimigos a escabelo dos teus pés? Porventura, não são todos eles espíritos servidores, enviados ao serviço dos que devem herdar a salvação? Aí está. O Cristo é, através de uma exegese um tanto rabínica, não muito seguidora da nossa lógica, mas a nossa lógica não é a única que existe também, ele mostra o Filho superior aos anjos. Ele quer chegar a uma meta. A meta onde ele quer chegar é mostrar que o Filho é o verdadeiro sacerdote. Me ocorre uma pergunta aqui. Mas aqui, no início, ele é superior aos anjos. Sim, está bem claro. Mas aqui ele está escrevendo para alguém que conhece a realidade dos judeus. Provavelmente para pagãos que liam o Antigo Testamento na Bíblia dos 70 e que talvez estivessem encantados com aquela solene liturgia do Templo de Jerusalém, quando nada disso se encontrava entre os cristãos. Bom, era preciso que esses tomassem ânimo e coragem e continuassem a ser cristãos. Nós temos o melhor vinho. Aqui está. Bem, nós temos que encerrar. Passou rápido hoje, né? Hoje, o nosso programa se terminou e nós queremos voltar na próxima semana. Eu quero deixar aqui para você, meu caro telespectador, meu irmão, minha irmã, essa motivação, que você mergulhe bem mesmo nessas páginas difíceis do livro de A Carta aos Hebreus e que possa fazer também a sua reflexão. E para que possamos, então, avançar no entendimento, no conhecimento desse Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. Até o próximo sábado, com a bênção e a graça de Deus.